Olá, no vídeo de hoje eu falo sobre a tabela periódica. A tabela periódica organiza os elementos em ordem crescente de número atômico e a posição de cada elemento é estabelecida através de sua distribuição eletrônica. Por que a disposição dos elementos na tabela é feita considerando o número atômico? Esta consideração é feita pelo fato de que estudos comprovarem que as propriedades periódicas dos elementos eram em função do número atômico crescente e não da massa atômica, como havia sido estabelecido por Mendeleev. Então, a nossa tabela periódica atual, ela é formada por 7 períodos numerados de 1 a 7, como podemos ver aqui, são estas linhas horizontais e 18 grupos numerados de 1 a 18, como eu tenho aqui, do grupo 1 até o grupo 18. E quais informações nós podemos ter a partir disso? O número do período indica o número de níveis de energia ou de camadas eletrônicas ocupados por elétrons. Então, eu tenho aqui minha tabela periódica, em que nós podemos verificar aqui. Temos nossos períodos. Período 1 aqui, que compreende do hidrogênio ao hélio, então um período muito curto, apenas 2 elementos. Período 2 aqui, do lítio ao neônio, um período curto. Descendo aqui, nós temos aqui quarto período, um período já longo, né, com 18 elementos, do potássio ao criptônio. E temos períodos longos aqui, como o sexto e sétimo períodos, com 32 elementos. O que nós podemos tirar disso? Quando analisamos a tabela, elementos em que se encontram no mesmo período apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, o mesmo número de níveis energéticos ocupados por elétrons. Então, se eu tomar como exemplo aqui o átomo de sódio, então considerando que eu estou fazendo a distribuição eletrônica para um átomo neutro, né? E se eu pego aqui quaisquer elementos, por exemplo, aqui eu vou considerar o átomo de sódio que está no terceiro período. Se eu considero aqui átomo de sódio ou átomo de magnésio, ou que seja, andando aqui para a direita, alumínio ou argônio, quaisquer desses elementos, quando eu fizer a minha distribuição eletrônica, todos eles vão apresentar 3 níveis eletrônicos ocupados por elétrons. Então, eu tenho aqui o meu exemplo, o meu átomo de sódio, em que eu fiz aqui a minha distribuição eletrônica. Então, sódio aqui ele tem número atômico igual a 11. Então, na distribuição eletrônica ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 11 elétrons distribuídos. Eu verifiquei o quê? A minha primeira camada eletrônica tem aqui 2 elétrons, no subnível S. A minha segunda camada tem 8 elétrons. E a minha terceira camada tem 1 elétron. 1 elétron. Então, aqui eu estou confirmando que o meu átomo de sódio tem 3 camadas eletrônicas ocupadas por elétrons, camadas K, L e N. Então, 3 camadas, o átomo de sódio eu tenho aqui no terceiro período, 1, 2, 3. Então, o número de camadas
é igual ao número de períodos. Então, se eu pego aqui, por exemplo, o elemento frâncio, que está aqui no meu sétimo período, e fizer a distribuição eletrônica, eu vou confirmar que ele tem 7 períodos. Ou quaisquer elementos aqui do sétimo período, quaisquer um deles que eu fizer a distribuição eletrônica, eu vou confirmar que tem 7 camadas ocupadas por elétrons. Então, essa é a informação importante que a tabela nos dá. De forma analítica, se eu simplesmente pegar a tabela aqui, eu vou verificar aqui no meu período quarto. Quaisquer um desses elementos vão ter 4 camadas ocupadas por elétrons. Então, a partir do momento que eu tenho esse entendimento, eu não preciso necessariamente fazer distribuição eletrônica. Eu já tenho essa compreensão, eu bato o olho na tabela e eu já tiro esta informação em que o número dos períodos, em que o número de períodos é igual ao número de camadas eletrônicas. E em relação aos grupos, átomos de elementos de um mesmo grupo apresentam em comum o número de elétrons na última camada, ou na camada de valência. Assim, eu tenho que, para o meu grupo 1, todos os elementos deste grupo vão ter um elétron na última camada. Átomos do grupo 2, todos vão ter 2 elétrons na última camada. Átomos do grupo 13, todos vão ter 3 elétrons na última camada. E assim segue. Do grupo 17, todos os elementos vão ter 7 elétrons na última camada. No grupo 18, todos vão ter 8 elétrons na última camada. Então, para exemplificar que o número de elétrons na última camada representa qual grupo em que o elemento pertence, vamos fazer aqui a distribuição eletrônica. Eu tenho aqui, para o primeiro exemplo, o caso do lítio. E como podemos confirmar aqui, o lítio tem número atômico igual a 3, então vamos distribuir esses 3 elétrons. Então, tenho aqui um S2, 2S1, 3 elétrons distribuídos. E minha última camada aqui é a camada que está no segundo período, um elétron. Então, o lítio está aqui no grupo 1. Outro elemento aqui, vamos ver para o sódio, número atômico igual a 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 11 elétrons distribuídos. Minha última camada aqui está no terceiro período. Então, aqui eu tenho, só para confirmar, camada KLN, minha última camada. Tem um elétron, confirmando o sódio está no grupo 1, um elétron na última camada. O potássio, número atômico 19, como podemos ver aqui. Vamos distribuir os 19 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 elétrons, mais um elétron no 4s1, 19 elétrons. Então, eu tenho aqui a primeira camada K, segunda L, terceira N, N. Minha última camada, minha camada de valência, eu tenho um elétron. Então, potássio, confirmando, está no grupo 1. Um elétron na última camada. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos olhar aqui o magnésio. Grupo 2 aqui, 12 elétrons na camada, número atômico igual a 12. Vamos confirmar que ele é do grupo 2. Fazendo sua distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, mais 2 elétrons em 3s aqui, 12 elétrons distribuídos. Então, a primeira camada aqui tem 2 elétrons, essa segunda aqui tem 8, no subnível 2, no nível 2, e a terceira camada tem 2 elétrons aqui, no subnível S. 2 elétrons na camada de valência, pertence ao grupo 2. Mais um exemplo aqui, cálcio, número atômico 20. Vamos distribuir esses 20 elétrons aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 elétrons.
mais 2 elétrons aqui no meu quarto nível, ou quarta camada, completamos 20 elétrons. Então, eu tenho aqui primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, com 2 elétrons. Confirmando o cálcio, 2 elétrons na camada de valência, pertence ao grupo 2. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vou fazer um exemplo para o oxigênio, que está aqui no grupo 16, o número atômico é 8. Vamos lá. Vamos distribuir estes 8 elétrons aqui. 1s2, 2s2, 2p4. 8 elétrons distribuídos. Então, eu tenho aqui minha primeira camada, K, segunda L e última camada. 6 elétrons na última camada, confirmando aqui que o oxigênio pertence ao grupo 16. Outro exemplo aqui, o enxofre. Enxofre, número atômico 16, também pertencente ao grupo 16. Distribuindo os 16 elétrons, então 2s2, perdão, 1s2, 2s2, 2p6, 10 elétrons, mais 3s2, 3p4, 16 elétrons. Então, verifico aqui, mais uma vez, que nós temos, né, aqui a última camada, 2 elétrons aqui no subnível S, mais 4 elétrons do subnível P. Temos 2 e 4, 6 elétrons na última camada, confirmando que todos os elementos aqui do grupo 16, nós teremos em sua última camada 6 elétrons. Tanto vimos aqui para o caso do oxigênio, sua configuração aqui na camada de valência tem 2 elétrons no subnível S e 4 no subnível P. Da mesma forma para enxofre, 2 elétrons no subnível S e 4 no subnível P. Todos têm 6 elétrons na última camada. Todos os dois exemplos fazem parte do grupo 16, com 6 elétrons na camada de valência. Então, assim nós verificamos que o número do grupo indica o número de elétrons na camada de valência. Isso é válido para os grupos 1, 2 e para os grupos 13, 14, 15, 16, 17 e 18, que são grupos classificados como grupos dos elementos representativos. E dentre esses grupos, nós temos, devido à sua importância para a química, nomes especiais. No caso aqui, para o meu grupo 1, temos aqui os metais alcalinos. Para o grupo 2, metais alcalinos terrosos. Aqui no grupo 16, nós temos o grupo dos calcogênios. O grupo 17 é chamado grupo dos halogênios. E o grupo 18 é o grupo dos gases nobres. Os elementos representativos, então, como eu comentei, que fazem parte, né, deles, os elementos dos grupos 1 e 2 e dos grupos 13 até o 18, são grupos, então, em que o elétron mais energético ocupa um subnível S para os elementos que estão aqui nos grupos 1 e no grupo 2, como podemos ver aqui, eu fiz a distribuição eletrônica para visualizarmos melhor isso. Se eu pego aqui, por exemplo, o potássio aqui, número atômico 19, vou fazer a distribuição eletrônica dele.
Temos aqui sua distribuição eletrônica e a última camada aqui, camada de valência, a quarta camada, tem um elétron no subnível S. Então, confirmando aqui, o elétron mais energético está aqui no subnível S. Então, como confirmados aqui, pertence ao grupo 1. Outro exemplo aqui, o flúor. O flúor, ele está aqui no grupo 17, tem número atômico 9. Vamos aqui fazer a distribuição eletrônica para ele. Temos esta distribuição eletrônica aqui, flúor com 9 elétrons, 7 elétrons aqui na camada de valência. Ele pertence aqui ao grupo 17 e vemos aqui que o elétron mais energético está localizado aqui no subnível P. Então, confirmando, isso aqui acontece para todos os elementos do grupo 13 até o 18. Para os elementos de transição, como que podemos compreender isso? Os elementos de transição, como eu falei, eles se situam aqui na parte mais central da tabela, né? São elementos que estão organizados aqui nos grupos de 3 a 12 e na configuração eletrônica deles, nós vamos encontrar um elétron mais energético localizado no subnível D. Vamos ver um exemplo? Então, aqui eu tenho o caso do, como vejo aqui, o titânio está aqui no meu grupo 4 e número atômico 22. Vamos fazer sua distribuição eletrônica. Então, eu tenho aqui a distribuição dos seus elétrons aqui, neste diagrama, e nós verificamos aqui a presença do subnível D sendo ocupado por elétrons. E como que verificamos então a qual grupo que este elemento pertence? No caso dos elementos de transição, nós vamos observar então o número de elétrons que está localizado no subnível mais energético. Aqui nós temos 2 elétrons ocupando o subnível D, 2. Eu vou somar este elétron ao número de elétrons da última camada. No caso aqui eu tenho 2 elétrons localizados aqui no subnível S. Então, somando estes 2 elétrons, eu vou ter um número igual a 4, confirmando que o titânio está aqui localizado no grupo 4 aqui, dos metais de transição. E outro exemplo que eu tenho aqui é o exemplo do ferro. O ferro, aqui na tabela, eu posso verificar que ele está aqui no grupo 8 e ele tem um número atômico igual a 26. Fazendo essa distribuição eletrônica, nós chegamos nessa configuração aqui, em que eu tenho um orbital D sendo ocupado por 6 elétrons, e eu tenho na camada de valência o subnível S com 2 elétrons. Então, o que vamos fazer para verificar em qual grupo está este átomo? Eu vou analisar aqui o número de elétrons que está localizado no subnível mais energético, que no caso aqui eu tenho 6 elétrons no subnível D, e vou somar ao número de elétrons da camada de valências, que são 2. Então, eu somo 6 mais 2, eu tenho 8. Então, só confirmando, o ferro pertence ao grupo 8 e vemos aqui na tabela, o ferro no grupo 8 como um elemento de transição. Os elementos de transição internas são aqueles em que os elétrons do subnível mais energético estão localizados no subnível F, e normalmente estes elementos são considerados como pertencentes ao grupo 3. Então, são eles os pertencentes à série dos lantanídeos e dos actinídeos. Então, em resumo,
nós compreendemos que os elementos pertencentes aos grupos 1 e 2 têm em sua configuração eletrônica o elétron mais energético localizado no subnível S. Para os grupos de 13 a 18, o elétron mais energético está localizado em um subnível P. Os elementos de transição têm o elétron mais energético localizado no subnível D, e os elementos de transição interna têm o seu elétron mais energético localizado no subnível F. Algumas propriedades periódicas dos elementos. Propriedades periódicas são aquelas que apresentam variação periódica na tabela, crescendo e decrescendo à medida que o número atômico aumenta. O primeiro caso que eu trouxe aqui é o raio atômico. O raio atômico, para efeito de estudos, vamos considerar aqui como sendo a distância do núcleo do átomo até o elétron mais externo na eletrosfera. Então, compreendemos que num grupo o raio atômico vai aumentar de cima para baixo, pois, neste sentido, tem se aumentando o número de camadas eletrônicas, portanto, o tamanho do átomo aumenta. E no período, consideramos que o raio atômico aumenta da direita para a esquerda, pois, no mesmo período, considera-se que temos o aumento do número atômico, o aumento do núcleo do átomo, porém o número de camadas permanece o mesmo. Neste caso, a atração do núcleo pela eletrosfera, ela aumenta no sentido da esquerda para a direita. Se ela aumenta, então o átomo ele vai diminuindo nesse sentido da esquerda para a direita. Então, como nós estamos analisando o raio atômico, ele vai aumentar seu caminhar da esquerda para a direita. Outra propriedade periódica é a energia ou potencial de ionização, que é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo, como mostra aqui nesse esqueminha. Se eu tenho um átomo isolado no estado gasoso e eu preciso fornecer uma energia suficiente para retirar um elétron. Essa energia é chamada energia ou potencial de ionização. E como que essa propriedade varia na tabela periódica? No caso, se analisarmos num grupo, ou numa coluna vertical, nós temos que a energia de ionização tanto será maior quanto menor o átomo. Da mesma forma, nos períodos. Quanto menor o período, maior a energia de ionização. Por quê? Porque quanto menor o átomo, mais fortemente vai ter o elétron ligado a ele, portanto, tenho que fornecer uma energia maior para conseguir retirar o elétron. Outra propriedade é a afinidade eletrônica, ou a eletronafinidade, que é a quantidade de energia liberada quando um átomo neutro, no estado gasoso, recebe um elétron e se transforma, aqui no caso, em um ânion. Então, como que esta propriedade varia na tabela periódica? Tanto no grupo quanto nos períodos, a afinidade eletrônica ela aumenta conforme reduz o tamanho do átomo, pois quanto menor o átomo, mais fortemente o elétron
vai ser ligado ao átomo, portanto, uma quantidade maior de energia será liberada. E temos também a propriedade conhecida como eletronegatividade, que é a capacidade que um átomo possui de atrair para si um par de elétrons compartilhado, considerando uma ligação química. No caso aqui, eu trouxe um exemplo do ácido fluorídrico, que temos aqui a ligação de um átomo de hidrogênio com um átomo de flúor. E aqui trouxe essa setinha indicando que o flúor puxa para si o par de elétrons. Então, ele atrai para si este par de elétrons que está compartilhado aqui em uma ligação covalente. Então, conclui-se que o átomo de flúor ele é mais eletronegativo que o átomo de hidrogênio. E como que analisamos essa propriedade na tabela periódica? Como a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair para si um par de elétrons, então, quanto menor o átomo, mais eletronegativo será ele. Então, seja num grupo ou num período, a eletronegatividade vai aumentar conforme o átomo reduz de tamanho. Lembrando que temos esta consideração aqui, fazendo-se exceção aos gases nobres. Outra propriedade é a eletropositividade ou caráter metálico, que é a capacidade que um átomo possui em doar elétrons. E como que analisamos esta propriedade na tabela periódica? A eletropositividade, ela aumenta conforme aumenta o raio atômico. Então, o raio atômico, ele aumenta descendo, pois aumenta o número de níveis eletrônicos, o número de camadas, aumenta o tamanho do átomo. E nos períodos, o tamanho do átomo, o tamanho do raio atômico, ele aumenta da direita para a esquerda. Eu tenho uma menor atração do núcleo pela eletrosfera, portanto, é mais fácil doar um elétron.